No episódio de hoje de A Viagem, vocês vão presenciar o momento em que Alberto finalmente desvenda todo o mistério. Ele conseguirá ter um confronto direto com o espírito de Alexandre, encarando frente a frente essa entidade malévola. Alberto irá desvendar todas as intenções sinistras do jovem. Por fim, conseguirá avisar sua família sobre os perigos que o cercam. O espírito de Alexandre começará a enfrentar sérias dificuldades, e eu vou detalhar tudo isso para vocês agora mesmo. Antes de continuarmos, não se esqueçam de demonstrar seu apoio ao canal clicando no botão curtir aqui embaixo. Aproveitem também para deixar nos comentários o nome da cidade de onde vocês estão assistindo a este vídeo. Vocês acreditam nesta temática que a novela está abordando? Que os espíritos possam retornar a este mundo após a morte buscando vingança? Deixem suas opiniões e vamos para os acontecimentos de hoje. Alberto dialoga com Raul, revelando suas desconfianças de que estão sendo alvo dos ataques do espírito de Alexandre. Ele esclarece, prestando atenção em Raul, que Tato adquiriu uma motocicleta. Alberto questiona se seria por acaso a mesma motocicleta que havia pertencido a Alexandre, irmão de Raul. Raul demonstra surpresa com a revelação. Alberto continua explicando que percebeu isso por coincidência, e relata o que aconteceu na noite anterior. Quando Tato chegou em casa e estacionou a moto, observou Otávio se despedindo de Diná, aproximou-se dos dois para conversar, Diná se retirou, e assim que o pai se afastou, a motocicleta que estava parada começou a acelerar sozinha, dirigindo-se contra ele. Tato só escapou de ser atropelado porque o jardineiro agiu rapidamente, derrubando-o no chão. Quando Raul questiona se Alberto realmente acredita que Alexandre seja o responsável por esses eventos, Alberto responde de forma categórica que seu irmão faleceu, foi cremado e suas cinzas foram lançadas ao mar, enfatizando que Alexandre está morto e não existe mais. Alberto fica desanimado ao perceber que Raul não aceita sua teoria. Paralelamente, a babá de Patty decide investir no cowboy, pois se apaixonou perdidamente por ele. Neste momento, Diná conversa com Stella comentando sobre o dia agradável e sugerindo que visitem o lago onde Alberto está pescando. Stella recusa terminantemente, mencionando a frieza com que ele a tem tratado. Ela acredita que Alberto perdeu o interesse por ela. Durante a conversa, Stella observa que, apesar do dia bonito, Diná parece melancólica. Diná confessa ter uma sensação estranha, sem conseguir identificar o que é. Stella admite que também esperava que vir para aquele lugar melhorasse as coisas, e sugere que façam uma oração. Diná revela não conhecer nenhuma oração, e Stella também não se lembra de nenhuma. Elas refletem sobre a mãe, uma mulher de grande fé, e Stella se questiona se sua vida seria diferente se tivesse ligação com Deus, expressando várias dúvidas, inclusive sobre a existência de vida após a morte. Diná propõe um acordo: quem morrer primeiro retornará para contar a outra sobre o além. Stella demonstra ceticismo, mas Diná insiste que podem fazer o pacto mesmo assim. As duas firmam esse compromisso. O espírito de Alexandre observa tudo à distância. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. E continuem comentando de qual cidade vocês estão assistindo. Mais tarde, Raul e Alberto caminham pela propriedade de Dona Guiomar. Raul avista sua cachorra e a chama pelo nome, Alteza. Subitamente, a cachorra é dominada pelo espírito de Alexandre e ataca Raul. Ele demonstra surpresa, identificando-se, mas Alberto percebe a situação anormal e sugere retornarem para casa, sentindo um ambiente pesado. Neste momento, o espírito de Alexandre se manifesta próximo a uma árvore. Raul estranha o comportamento da cachorra, que nunca havia agido assim com ele, especialmente considerando que ele cuidava dos animais da fazenda desde que ela era filhote. Alberto sente perigo iminente e insiste para saírem dali. Quando Raul se vira para partir junto com Alberto, tropeça e sofre uma queda. Alberto pergunta se ele se machucou, e Raul se levanta comentando que parecia ter alguém lhe colocado o pé para fazê-lo cair. Alberto observa que não havia nada no local que pudesse causar o tropeço. Raul fica mais desconfiado, e Alberto insiste para irem embora. Após a partida deles, Alexandre aparece caído exatamente no local onde Raul tropeçou. Alberto retorna para casa e Maroca questiona onde ele esteve, pois havia desaparecido o dia inteiro e saído sem botas, o que representa perigo numa região de mata com cobras. Alberto explica que passou o dia todo no lago e perdeu a noção do tempo. Stella aparece e Maroca menciona a preparação da maionese de frango. Maroca dispensa ajuda, dizendo que fará isso depois com Azumira. Enquanto Maroca conversa com Stella, Alberto está orando. Maroca percebe e comenta sobre ele estar rezando. Alberto confirma, explicando que sentiu uma forte vontade de orar e fazer uma prece por Alexandre. Maroca agradece a atitude.
Enquanto isso, Tato comenta com Otávio sobre ir à fazenda da tia de Bia no dia seguinte. Otávio se opõe, sugerindo que esperem Alberto voltar para casa, pois o local está cheio de hóspedes. Tato explica que Alberto está indo atrás de Bia, mas Otávio repreende, lembrando que Bia é apenas uma menina e pedindo que tenha juízo. Glória comenta que Tato tem juízo em excesso. Otávio reconhece que Bia é uma boa menina, mas complicada. Tato explica que sabe que ela é muito jovem, mas que já se encontraram algumas vezes por acaso e foi muito agradável, desejando apenas encontrá-la novamente. Quando pergunta por que ela é complicada, Otávio explica que o pai dela não é confiável e usa a menina para afrontar Stella. Tato comenta que o pai lhe pareceu uma pessoa legal quando atropelou Bia, pois naquele dia ele estava procurando por alguém. Lembrem-se de deixar seu like e comentar de onde vocês estão assistindo. Paralelamente, Diná sugere que Stella vá procurar Alberto para ver onde ele está. Stella recusa, argumentando que ele é adulto e mal olha para ela. Diná comenta que Stella fez o rapaz fugir, e que ele está certo ao entrar no jogo dela. Stella nega ter jogado, sempre pensando que ele se aproximou dela por pena, mas agora acredita ter se enganado. Diná argumenta que essa é mais uma razão para procurá-lo, pois ele precisa saber que ela gosta dele. Stella considera tarde demais. Diná insiste que ela nunca descobrirá se não perguntar diretamente, e que se ele não gosta mais dela, paciência, mas não deve ficar a vida inteira se questionando sobre as possibilidades. Ela enfatiza que questões mal resolvidas são problemáticas. Diná pega nas mãos de Stella e lhe entrega um casaco para que possa ir atrás de Alberto. Do lado externo, Alberto faz suas orações quando sente uma presença observando-o astutamente. Ele percebe e identifica Alexandre. O espírito de Alexandre se manifesta e Alberto finalmente o vê. Ele o chama perguntando o que está fazendo ali, expressando alegria por ele ter conseguido permissão para retornar. Alberto explica que a missão dos espíritos é receber essa graça e auxiliar aqueles que permaneceram, orientando a todos. Alexandre permanece em silêncio. Alberto percebe maldade em seus olhos e declara que ele não voltou para isso, sentindo que sua missão não é essa. Apavorado ao compreender os planos da entidade maligna, Alberto questiona diretamente o que Alexandre deseja, pedindo que, caso não possa ou não queira responder, ao menos lhe permita receber seus pensamentos. Alberto fecha os olhos e, tentando deduzir, questiona se ele voltou para matar Saldanha e sua família. Alexandre continua sério, e Alberto percebe que não é isso. Alberto compreende que ele não retornou para rever ou ajudar ninguém, mas para causar mal. Ele tem uma revelação. Foi Alexandre quem perturbou Dona Guiomar, cumprindo seu juramento de vingança contra Raul. Como Dona Guiomar é a pessoa mais sensível da família, Alexandre aproveitou seu momento de fragilidade para influenciá-la contra Raul. Alberto também compreende que as confusões de Theo são causadas por Alexandre, que está perturbando. Alberto pede que Alexandre pare, lembrando de que a vida é eterna e que mesmo após a morte o espírito continua buscando evolução. Ele alerta que se Alexandre permitir que a amargura e o ódio continuem dominando seu coração, nunca se libertará desse sofrimento. Alberto enfatiza que todos ali só querem o bem de Alexandre e o amam muito, desejando sua felicidade. Alexandre demonstra total desinteresse pelas palavras de Alberto. Stella começa a gritar, chamando por Alberto. Desesperado, ele ordena que Alexandre vá embora e não se aproxime de nenhum deles. Alberto faz uma advertência solene. Acima de Alexandre existe um poder muito maior, que é a sua fé, e ela é muito superior ao ódio de Alexandre. Ele ordena novamente que vá embora. Alberto começa a mentalizar com sua fé e consegue finalmente afastar o espírito de Alexandre. Neste momento, Stella o encontra. Ela se aproxima preocupada, perguntando se ele está passando mal, pois ele havia desaparecido por muito tempo. Quando questiona o que houve e com quem ele estava falando, Alberto pergunta por quê. Stella explica que o ouviu conversando com alguém, questionando quem era. Alberto olha para o lado e nega que era alguém. Stella comenta que não sabia que ele falava sozinho. Alberto responde que há muitas coisas sobre ele que ela ainda não conhece. Ele anuncia que voltará para o Rio. Stella questiona se será naquele momento, considerando muito tarde. Alberto confirma que precisa partir imediatamente, pois tem um assunto muito importante para resolver. Stella se preocupa perguntando o que aconteceu. Alberto responde que é melhor ela não saber e ficar de fora. Stella se entristece, interpretando que Alberto está voltando para o Rio porque não quer ficar perto dela, já que acredita que ele não tem mais sentimentos por ela. Já no hospital, Alberto conta tudo para Josefa, mãe de Theo. Ela reage com horror perguntando como ele soube. Alberto revela que naquele dia ainda não tinha certeza, mas agora tem porque viu Alexandre.
Josefa questiona se foi no apartamento de seu filho, e Alberto esclarece que foi na fazenda. Quando ela pergunta se ele conversou com Alexandre, Alberto explica que ele apenas o fitava, e foi na expressão dos olhos e do rosto, no brilho daquele olhar malévolo, que ele conseguiu ler e compreender todas as intenções. Ele explica que Alexandre carrega muito ressentimento e ódio. Josefa pergunta o que ele fará agora, e Alberto admite não saber, precisando pensar muito. Josefa exclama que precisam salvar Theo, mas Alberto esclarece que eles não salvam ninguém, que essa trama vem de muito longe. O que precisam é orar muito por Alexandre, pois ele é o maior ameaçado em toda essa história. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar nos comentários o nome da cidade de onde vocês estão assistindo. Vamos continuar juntos nessa jornada. No dia seguinte, Stella comenta com Dinah que Alberto a tratou com a maior indiferença na noite anterior. Dinah questiona se ao menos ela percebeu isso. Stella confirma que obviamente percebeu. Dinah pergunta qual foi sua reação, se ela não questionou nada ou perguntou o que ele tinha contra ela. Stella responde perguntando o que Dinah queria que ela fizesse. Dinah explica que deveria fazer aquilo que tem que ser feito, mas que ela nunca faz. Ela questiona por que Stella não age, explicando que é porque ela é muito reservada e não vai se meter à oferecida. Dinah identifica qual é o problema de Stella. Seus preconceitos vão arruinar sua vida. Ela enfatiza que se Stella gosta desse homem, deve ir atrás dele, declarar seu amor e lutar. Stella grita pedindo para Dinah calar a boca, exclamando que definitivamente são diferentes e pedindo para ser deixada em paz. Para vocês continuarem acompanhando todos os desdobramentos desta história fascinante, não se esqueçam de deixar seu apoio ao canal clicando no botão curtir aqui embaixo. Na tela vocês encontrarão mais uma revelação bombástica de A Viagem que preparei especialmente para vocês. Cliquem para assistir. Até a próxima!